Oi meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Gostaria de dizer de antemão que eu estou morrendo de saudade de vocês e assim como todos, eu também estou torcendo para que logo as nossas aulas normais na escola retornem e a gente possa voltar para para a nossa maravilhosa sala de aula. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai seguir tendo as nossas aulas de forma virtual e à distância e fazendo o máximo para que elas sejam extremamente eficazes e importantes no seu processo de aprendizagem. Para que isso aconteça, é necessário que você siga algumas instruções e essa aula ela seja aproveitada o máximo possível. Vamos ver quais são essas instruções que eu preparei para vocês. A primeira é que é necessário que você tenha em mãos o material que foi enviado através da plataforma CESP Objetivo. Esse material ele vai te guiar durante toda a nossa aula e ele vai ser importante para que você observe os principais tópicos que serão discutidos hoje. Então, caso você não esteja com esse material impresso, você pode estar acompanhando a aula através de um dispositivo eletrônico, como um celular, um tablet ou um notebook. A segunda instrução é que é importante que você tenha lápis e caderno por perto, pois durante a nossa aula a gente vai estar resolvendo algumas questões que vão te ajudar na revisão de tudo que vai ser dito aqui hoje. A nossa terceira e quarta instrução, ela está diretamente relacionada ao fato de você não precisar estar levantando durante a aula. Por isso, é extremamente importante que você tenha ido ao banheiro antes de iniciar e também que você tenha feito um lanche antes. E claro que você tenha uma garrafinha de água aí próximo de você para que você não precise estar levantando e, de certo modo, estar interrompendo a sua aula. A nossa quinta e última instrução está relacionada a você estar prestando bastante atenção na nossa videoaula de hoje. E, mesmo que você preste muita atenção, se ainda surgir dúvidas, você pode estar pedindo para o papai ou para a mamãe estar voltando esse vídeo quando ele terminar. Caso o papai e a mamãe volte esse vídeo, mesmo assim você continue com bastante dúvida, você pode estar pedindo para que ele entre em contato comigo através do WhatsApp de segunda a sexta-feira, de 7 ao meio-dia, que eu vou estar totalmente disponível para estar tirando todas as dúvidas que surgir, tudo bem? No mais, boa aula a todos! Como vocês já podem ter notado pelo título, o nosso novo conteúdo a gente vai estar falando sobre a importância do planeta Terra para a vida. E que legal, não é mesmo? Pois o planeta Terra é o planeta na qual a gente vive e no qual disponibiliza todos os recursos necessários, não somente para a nossa sobrevivência, mas também para a sobrevivência de outros seres vivos, como é o caso dos animais e dos vegetais. A nossa aula de hoje a gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre esse planeta, qual a sua localização no sistema solar, as principais características desse planeta que garante vida e, acima de tudo, a gente vai estar entendendo a importância dele no nosso próprio sistema solar. Vamos lá ver um pouco mais? Como dito anteriormente para vocês, o planeta Terra ele faz parte do universo, mas é importante vocês entenderem desde já que ele não é o único. Além do planeta Terra, a gente tem outros planetas que fazem parte do sistema solar. Mas esses outros planetas ainda não há existência ou evidência de vida. Então veja só o quão importante é o planeta em que você vive. Esse planeta Terra, como você pode ver na imagem, ele está localizado logo na terceira posição depois do Sol, ou seja, ele ocupa a terceira posição no sistema solar, na Via Láctea, que é a galáxia na qual a gente faz parte, que a gente vai conhecer um pouco mais à frente, tá certo? Muito provavelmente você já tenha visto uma imagem como essa, onde você consegue estar observando não somente os outros planetas, como também o Sol, a poeira cósmica e outros elementos que fazem parte desse universo. E o mais legal de tudo é que a gente vai estudar tudo isso nos próximos dias. Antes da gente iniciar a nossa aula de fato, eu já queria começar te fazendo uma pergunta. Que característica você acha que o nosso planeta Terra tem que faz a existência de vida algo totalmente provável aqui? Quais são as características que somente o nosso planeta Terra tem que os outros planetas não têm? Eu imagino que agora você ficou super confuso se perguntando quais seriam essas características. Mas eu queria te dizer que não precisa ficar assustado, porque a gente vai conhecer todas essas características e quando a gente chegar lá no final do nosso vídeo, você vai ter a resposta totalmente concluída na sua cabeça.
mas eu acho super interessante e importante que você faça essa anotação de uma forma pessoal e levando em consideração os conhecimentos que você já tem sobre o planeta Terra. Quais são essas características? Responde aí na sua apostila ou então no seu caderno e espera até o final do vídeo para ver se você realmente acertou, tá certo? Eu imagino que depois da pergunta anterior, todos vocês devem estar bastante ansiosos para saber sobre as características do nosso planeta, assim como a Atena, nossa amiguinha do livro Objetivo. Então, já que está todo mundo curioso, vamos lá conhecer um pouco mais. De imediato, eu queria te dizer que o planeta Terra ele é um planeta onde tem um formato extremamente esférico, e apesar que muitas pessoas ainda acreditam na sua forma plana, eu gostaria de te dizer que a gente tem muito mais evidência de que o nosso planeta realmente é esférico do que plano. E isso a gente vai descobrir mais à frente. De antemão, apesar dele transparecer, ter todo esse formato esférico que você pode ver na imagem, eu gostaria de dizer que esse formato ele é irregular. O que eu quero te falar com isso? Que de forma geral e de forma realmente, de forma geral e de forma realmente real, esse planeta ele não tem esse formato liso. Pelo contrário, o nosso planeta Terra ele sofre algumas irregularidades no seu formato. E o principal motivo dessa irregularidade é o fato do nosso planeta ele ter várias montanhas e florestas. Essas montanhas e florestas elas acabam dando ao nosso planeta Terra uma forma irregular, mas que essa forma irregular a gente só consegue observar melhor visto do espaço. Já imaginou você dando uma volta no espaço e vendo todos esses formatos? Muito bacana, não é verdade? Uma outra característica do nosso planeta Terra é que ele tem os seus polos achatados. O que é que isso significa? Isso significa que o nosso planeta, a gente não pode dizer que ele tem um formato totalmente arredondado, pois nos seus polos, que vocês conseguem localizar logo aqui em cima e logo aqui embaixo, e que a gente vai descobrir os nomes deles nos próximos dias, eles não têm um formato totalmente regular. Eles são achatados e desse modo dão uma irregularidade no formato que deveria ser esférico do nosso planeta Terra. E uma outra característica que todos vocês com certeza já devem saber é que o nosso planeta ele tem uma superfície coberta por água. É por isso que muitos cientistas e pesquisadores eles defendem a ideia de que o planeta Terra na realidade não deveria se chamar planeta Terra. Ele deveria se chamar planeta Água, uma vez que a gente tem muito mais água cobrindo o nosso planeta do que a própria Terra. Agora vamos conhecer as principais partes que compõem o nosso planeta Terra. De imediato eu queria te apresentar os continentes. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre isso no jornal ou até mesmo na internet em alguma notícia. Os continentes, gente, são os locais formados por terra e aonde a gente vive. E o mais legal de tudo é que são nesses locais onde as nossas florestas crescem e os nossos animais também. Porque nesses locais de continente a gente resguarda uma grande biodiversidade. Inclusive aqui no Brasil, onde a gente tem a floresta amazônica, que resguarda uma das maiores biodiversidades do planeta inteiro. Legal, não é verdade? Nas regiões de cor azul, como você pode observar na imagem que está sendo exposta para você, a gente tem representado a água. E a água nesses locais, o nosso planeta Terra, ela pode ser encontrada em diversos locais, desde os rios, os mares e os lagos. E o mais legal de tudo é que esse líquido, ele só está presente no planeta Terra. Aí você deve estar se perguntando, mas eu já ouvi falar que Marte tem água. Sim, já tem evidências que nesse planeta também há a existência de água, mas não há, por exemplo, evidência de que a água que é existente nesse planeta ele seja realmente própria para o nosso consumo. Desse modo, a gente leva em consideração principalmente que a água que temos no nosso planeta, apesar de pequena parcela, é a água que a gente precisa para sobreviver. E aonde a gente pode encontrar? A gente pode encontrar essa água nos rios, nos mares e lagos, além também de encontrarmos elas nas nuvens, que uma vez que se condensam e fazem a chuva, a gente vê ela voltando para o nosso planeta, e desse modo a gente vê o ciclo da água acontecendo. E o mais legal de tudo, gente, é que a água é uma das características da Terra que garante a nossa sobrevivência aqui, pois ela é utilizada por nós e por todos os seres vivos para uma infinidade de utilidades, como, por exemplo,
Para você, essa água pode ser utilizada para se hidratar, para tomar banho, para escovar os dentes, para a mamãe e para o papai fazer os seus alimentos, ou seja, preparar o almoço, a janta e os lanches também. Já para os vegetais, como as plantas, né? Essa água ela é utilizada principalmente durante o processo conhecido como fotossíntese. Talvez vocês devam estar se perguntando que processo é esse? Não se preocupe que a gente vai conhecer um pouco mais sobre ele. Mas eu queria desde já estar te falando que esse processo de fotossíntese é o que garante a existência de plantas no nosso planeta Terra. E esse processo ele só é possível por conta que no nosso planeta a gente tem a existência de água. Essa existência de água ela faz parte desse processo e é primordial para que ele aconteça e desse modo as nossas plantas crescem. Além do mais, essa água também ela é utilizada pelos nossos animais, pelo seu cachorrinho, pelo seu gatinho e pelos demais animais que você pode ter como animais de estimação. Legal, não é verdade? Você vê então a importância desse líquido para a nossa sobrevivência aqui na Terra. Uma outra característica que a gente pode observar na imagem são essas manchas brancas que estão sendo representadas aí, que você consegue visualizar da sua casa. Essas manchas brancas que você consegue ver na imagem, na realidade são as nuvens. Essas nuvens, elas geralmente são formadas pela evaporação da água que a gente viu lá anteriormente. O que acontece? Quando ocorre uma chuva, essa água ela fica localizada em algumas partes do nosso planeta. Às vezes elas ficam acumuladas até mesmo no calçamento da sua casa, no lago que fica próximo, no açude aqui da nossa cidade. Essa água acumulada ela vai passar por um processo de aquecimento. E quem faz esse aquecimento? Sim, é ele mesmo, o Sol. O Sol ele faz o aquecimento dessa água, que acaba provocando um processo chamado de evaporação. Quando a evaporação acontece, é formado as nuvens. Essas nuvens vão crescendo, 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 crescendo. Vai explodir? Mais ou menos, mas na realidade vai chover. E quando essa chuva acontece, a gente vê o ciclo da água acontecendo. E desse modo, a gente vê tudo voltando novamente para a natureza. O que a gente consegue concluir disso? É que a água ela não para na natureza, ela é bastante constante no nosso planeta Terra. Uma outra característica bem legal de você aprender hoje sobre o nosso planeta Terra é que quando a gente vê ele do espaço, a gente consegue, e já sabemos que ele faz parte, ele tem a terceira posição no sistema solar, ou seja, logo após o Sol, a gente tem alguns planetas, e o nosso planeta Terra, ele tá bem aqui. Olha que bonitinho, não é verdade? Ele ocupa essa terceira posição. E deixa eu contar algo bem legal para vocês. É o fato do planeta Terra ocupar a terceira posição no sistema solar que nos permite também viver aqui na Terra. Sabe por quê? Porque se o nosso planeta ele fizesse parte a primeira posição, ele ocupasse a primeira posição logo após o Sol, a gente não iria conseguir sobreviver aqui. E a explicação, acredito que muitos de vocês já devem estar com ela aí na mentinha de vocês. Sim, é porque se a gente ocupasse a primeira posição, logo após o Sol, o nosso planeta iria ser extremamente quente. E o que isso iria fazer? Iria fazer com que as temperaturas fossem muito elevadas e que a gente não conseguisse sobreviver no nosso planeta Terra. Bem interessante, não é verdade? Mas outra coisa que eu queria deixar claro para você também é que o nosso planeta, caso a gente ocupasse as últimas posições, como é o caso de Saturno e Urano, a gente provavelmente também não iria conseguir ter vida, ou seja, iria ser um planeta com a inexistência de vida. E a explicação, gente, também está relacionada com a temperatura. Por quê? Os últimos planetas do sistema solar, eles são planetas extremamente frios, ou seja, quase congelados. E a explicação é justamente essa distância do Sol, porque eles ficam bastante longe, né? Já o planeta Terra, ele ocupa a terceira posição. É como se ele pegasse uma condição de temperatura totalmente benéfica para a gente sobreviver aqui. Bem esperto, né? Outra coisa importante é que você deve saber desde já que a nossa galáxia ela tem um nome. Ela se chama Via Láctea, né? Que nome bonito. E o principal motivo é que bem anteriormente, bem antigamente, quando os astrônomos começaram a perceber e descobriram essa galáxia, eles diziam que ela lembrava muito uma mancha de leite. Aí por isso acabaram chamando de Via Láctea. Interessante, né? Como você já pode ter observado nos slides anteriores, o nosso planeta Terra ele possui condições extremamente favoráveis para a existência de vida na Terra.
A gente, por exemplo, temos luz solar e calor de uma forma que não seja tão agressiva e que a gente consiga sobreviver, e também que não seja de uma forma tão fria que a gente iria morrer de frio. A gente tem luz solar e calor de uma forma bastante eficaz e que acaba favorecendo a nossa sobrevivência aqui. Nós também temos algo extremamente importante para a nossa sobrevivência, que é a água no estado líquido. Que apesar de a gente ser bastante pouca, que a gente ainda vai falar que a água aqui, água doce para a nossa sobrevivência, ela é bastante escassa, mas ela está presente e garante a sobrevivência de muitas espécies. Ou seja, a água no estado líquido e de forma potável garante também a existência de vida no planeta Terra. Outras duas características que garantem essa sobrevivência é algo chamado atmosfera. Talvez você nunca tenha ouvido falar da atmosfera, mas você já deve ter ouvido falar de um gás chamado oxigênio. É isso mesmo, esse que você está respirando e que garante a sua sobrevivência aqui no nosso planeta. A atmosfera, gente, ela é um conjunto de gases que é indispensável para a vida aqui na Terra. E é indispensável não somente para a nossa vida, mas também a vida de plantas e de outros animais. Além da atmosfera, a gente ainda tem também a presença do solo. Porque já imaginou, se a gente não tivesse o solo, que é onde a gente faz os nossos plantios, é onde a gente constrói as nossas casas e caminha, provavelmente o nosso planeta ele não teria como nós vivermos, uma vez que a gente precisa das plantas para garantir a nossa sobrevivência aqui. E sem o solo, a existência de plantas, infelizmente, seria impossível de acontecer. Então, se alguém te perguntasse quais seriam as condições, quais seriam as características que o nosso planeta Terra deve ter para garantir a nossa sobrevivência, você já deve estar sabendo qual é a resposta, não é verdade? Atmosfera, luz solar, água no estado líquido e o solo. Legal, não é verdade? E o mais bacana de tudo, gente, é que esse conjunto de todos esses elementos dito anteriormente para vocês, eles são chamados na natureza de recurso natural. Que, inclusive, quem estava comigo desde o ano passado, a gente já estudou sobre os recursos naturais. E vimos que esses recursos são elementos da natureza e que são geralmente utilizados por nós, ou seja, pelo homem, de forma direta ou indiretamente. E garante também a nossa sobrevivência aqui no nosso planeta Terra. Como, por exemplo, um recurso natural que a gente utiliza é a luz solar, a gente utiliza também a água e também utilizamos os animais e plantas, além da gente utilizar alguns recursos naturais minerais, como é, por exemplo, diamantes e outros minérios que a gente pode encontrar na natureza. A utilização desses recursos naturais, eles acabam garantindo muitas vezes não somente a nossa sobrevivência, mas também o meio da gente garantir o nosso lado financeiro, ou seja, são a forma da gente garantir o nosso recurso financeiro e que garante a nossa sobrevivência na sociedade. E olha só quem votou para vocês. Isso mesmo, aquela questão que eu deixei logo lá no início do vídeo. Vamos ver se vocês aprenderam tudo que foi dito aqui hoje? A pergunta é: que características do planeta Terra tornam a existência da vida possível? Gente, eu acredito que todos vocês já devem saber a resposta. Diz aí pro seu papai ou pra sua mamãe quais seriam essas características e veja já se você acertou. Disseram? Então vamos lá. A primeira característica é essa mesmo, que eu acredito que foi a primeira coisa que você pensou, que é a existência de água. Água no estado líquido e uma água que, na maioria das vezes, ela pode ser considerada potável. Ou seja, é a água que é própria para o nosso consumo. Legal, não é verdade? Eu percebi que você realmente prestou atenção na aula. Sim, a segunda característica seria a presença do solo, que é onde as nossas plantas crescem e garante muitas vezes o recurso energético para a nossa sobrevivência, porque, é claro, a gente precisa dos vegetais na nossa alimentação para a gente crescer forte e de forma saudável. E, obviamente, a terceira característica não poderia deixar de ser o nosso amigo Sol. Como eu disse anteriormente para vocês, a nossa posição no sistema solar, ele garante a nossa sobrevivência aqui, pois ocupamos a terceira posição nesse sistema. E essa terceira posição faz com que o nosso planeta Terra, ele não tenha uma temperatura tão agressiva, ou seja, tão alta, mas também que a gente não viva em um planeta totalmente congelado. A gente recebe temperatura do nosso amigo Sol de uma forma eficaz que garante a nossa sobrevivência. Legal, né? E por último, por mais que muitos de vocês não tenham lembrado, mas eu sei que alguns sim
conseguiram lembrar e podem até não ter dito a palavra atmosfera, mas lembraram da palavra ar. No nosso planeta, uma outra característica que garante a nossa sobrevivência é sim a presença de atmosfera terrestre. Essa atmosfera terrestre, como eu disse anteriormente para vocês, é um conjunto de gases onde a gente vai ter a presença principalmente do nosso amigão oxigênio e gás carbônico, e que esses gases eles vão fazer com que ocorra um processo extremamente interessante e importante para a nossa sobrevivência, que é o processo de respiração. Você pode ter tudo, você pode ter água, você pode ter solo e você pode ter sol, mas se você não tiver um ar bom e com esses gases para você conseguir respirar direitinho, muito provavelmente você não vai conseguir sobreviver nesse planeta. Então veja só que maravilhoso. O conjunto de todas essas características, elas garantem a vida aqui na Terra de forma eficaz e que já vem acontecendo há bilhões de anos. Agora a gente vai estar respondendo a atividade que tem aí na sua apostila. Por isso que eu disse para você que é importante que você esteja com ela em mãos, ou que não esteja com ela em mãos, mas que você esteja acompanhando essa atividade com lápis e um papel por perto. Vamos lá fazer a nossa atividade? A primeira questão é uma questão bem legal de você fazer em casa nesses dias de quarentena. Ela diz o seguinte: observe novamente o desenho do planeta Terra e complete a legenda com as cores adequadas. Você consegue ver a imagem aí do nosso planeta Terra. E a gente tem uma legenda. Nessa legenda, ela quer que você pinte as legendas com as cores corretas. A gente viu lá no início que nosso planeta Terra ele é formado por continentes, água e nuvens, e que ela consegue ser vista, ou seja, melhor visualizada, quando a gente observa uma foto do globo terrestre. Se você fosse observar e tentar localizar os continentes, qual cor dos continentes está sendo representada na figura? Vamos pensar. Isso mesmo. Os continentes estão sendo representados pela cor verde. E você consegue, inclusive, observar o nosso Brasil está sendo representado aqui. Então, aí no seu caderno ou então na sua apostila, você vai estar pintando o continente com a cor verde, tá certo? A segunda característica fala sobre a água. Você pode observar e já deve ter pensado e ter descoberto aí através de você mesmo, que a água ela sempre vai ser representada por uma cor única. Isso mesmo, é a cor azul. Por isso que você precisa estar pintando o segundo quadrado da sua atividade de cor azul, porque ele vai estar representando a água, que é um elemento extremamente importante que a gente consegue visualizar quando a gente vê a imagem do nosso globo terrestre, tá certo? Por último, a gente vai ter as nuvens, que é um dos elementos que fazem parte do nosso planeta Terra e que a gente consegue visualizar quando a gente vê a imagem de um globo. E que cor as nuvens devem ser pintadas? Basta você olhar para o céu e você vai logo pensar e lembrar que as nuvens sempre vão ser pintadas da cor azul, tá? Ou da cor branca, desculpa. Isso mesmo, queria ver se vocês estavam atentos. Ou seja, as nuvens elas sempre devem ser pintadas da cor branca para garantir assim, de forma eficaz, que você consiga estar diferenciando os elementos que fazem parte do nosso globo terrestre, tá certo? Vamos lá para a próxima questão? A nossa próxima questão é uma questão também muito bacana, na qual você vai estar o quê? Pintando, ou então desenhando, ou fazendo um processo de colagem. Vamos ver aqui o que diz ela? A representação do planeta Terra demonstra uma superfície lisa, mas sabe-se que a Terra tem um relevo irregular. Lembra que eu falei para vocês que mesmo que muitas vezes a gente pense que o planeta Terra ele tem uma forma lisa, isso é totalmente errado de se realmente afirmar, pois o nosso planeta Terra, na realidade, ele vai ter um formato irregular. E o principal motivo é o fato de que esse planeta ele é formado por florestas e grandes cadeias de montanhas. Por isso, aí na sua atividade você vai estar fazendo um desenho do nosso planeta Terra, todo de formato irregular. Claramente, não esquecendo de fazer o achatamento dos polos. Porque, como eu falei para vocês, o nosso planeta Terra, ele também não pode ser considerado algo extremamente esférico, porque nos nossos polos ele tem um pequeno achatamento, tá certo? Faça um desenho bem bonito e depois eu quero ver, tá certo? A nossa terceira questão, eu sei que a maioria de vocês amam esse tipo de questão, que é uma palavra cruzada e que diz o seguinte, vamos ler o contexto? A Terra é o único planeta com vida que conhecemos. Por ter condições específicas, encontre nas palavras cruzadas 4 elementos existentes no planeta que é indispensáveis à sobrevivência.
Opa, a gente viu isso muito bem abordado, vocês lembram? Que a gente viu que existem 4 elementos que são extremamente dispensáveis para a nossa sobrevivência. E que são esses 4 elementos que a gente tem aqui no nosso planeta e que é ausente nos outros planetas, que garante que a gente consiga viver aqui até os dias atuais. Vamos procurar? Antes da gente iniciar, eu queria que você lembrasse quais seriam esses 4 componentes. O primeiro é a água, não esqueça, nunca mais. A luz solar, ou nosso amigo Sol, a atmosfera e o nosso amigo solo, onde a gente faz as nossas plantações. Então agora a gente vai começar uma tarefa de investigador, onde a gente vai tentar encontrar essas palavras aqui na nossa palavra cruzada. Vamos lá, deixa eu ver. Isso mesmo, eu acredito que a maioria de vocês deve ter encontrado a primeira palavra, que logo está bem em cima, né? Quando você coloca o olho, você já vê logo, que é a palavra água, que é um dos elementos essenciais para a nossa sobrevivência aqui no nosso planeta Terra e que garante também a sobrevivência de diversos animais. E por ser um líquido tão essencial, é que é necessário estar enfatizando que esse líquido ele deve ser preservado, ou seja, ele deve ser utilizado de forma racional. Você não pode estar utilizando a água de forma totalmente como se um dia ela não fosse acabar, porque eu gostaria de, infelizmente, estar dizendo para vocês que se a gente não cuidar da água, ela vai sim acabar. Por isso, uma ação que vocês podem estar fazendo para estar conservando essa água é que sempre quando for tomar o banho, desliga o chuveiro enquanto você passa o sabonete ou o shampoo no cabelo, desliga também a torneira enquanto você escova os dentes e também que você peça para o papai ou para a mamãe estar lavando a calçada de casa com um balde em vez de uma mangueira, assim como também estar regando as plantas com a utilização de um regador em vez de uma mangueira, tá certo? Vamos lá? A segunda palavra que a gente pode localizar na nossa palavra cruzada é a luz solar, gente. Como eu disse para vocês, a luz solar ela garante a temperatura eficaz e totalmente necessária para que a gente consiga viver aqui no nosso planeta Terra. Legal, não é verdade? Além disso, a luz solar ela garante com que as plantas façam um processo super importante para a sua sobrevivência, que é um processo chamado fotossíntese. E que isso mesmo, a gente vai aprender sobre ele nos próximos dias. A terceira característica é o solo, que é onde a gente faz com que as plantas cresçam e também onde a gente constrói as nossas casas, prédios e até mesmo onde a gente garante a nossa sobrevivência, pois é o local onde a gente consegue caminhar e viver. A nossa quarta e última palavra, ou elemento, a gente encontrou na nossa palavra cruzada, foi a atmosfera. A atmosfera, como muitos de vocês já devem saber, é aquele conjunto de gases onde a gente vai encontrar o oxigênio e o gás carbônico e que a gente utiliza para fazer o nosso processo de respiração. Bacana, né, essa questão? Vamos lá para a última? A quarta e última questão é uma resposta pessoal, mas a gente vai estar lendo o contexto. Vocês vão responder aí na casa de vocês e depois vão estar me enviando para que eu possa corrigir, tá ok? Diz o seguinte: o texto afirma que os seres vivos extraem do planeta todos os recursos naturais necessários à sua sobrevivência. Você vai fazer uma lista com o nome de 5 desses recursos que são consumidos em seu dia a dia e vai escrever também como eles são utilizados por você e na sua casa. Não esqueça de pedir ajuda para o papai e para a mamãe no momento da resolução dessa questão. Faça ela com bastante cuidado e com muita atenção, tá ok? Gente, chegou o nosso momento, quase o momento de dizer tchau. Queria dizer para vocês que mesmo dizendo tchau agora para vocês, a atividade de casa ela também está no material que eu enviei através da plataforma do SESP Objetivo. Então, se você ainda não tem esse material, pede logo para a mamãe e para o papai estar baixando e que você faça essa atividade de forma muito bonita e caprichosa. E não esqueça, logo em seguida, quando você fizer essa atividade, envia para que eu possa ver como você se saiu, tá certo? Mas eu não tenho dúvida que todos vocês vão se sair super bem, porque além de inteligente, eu sei que vocês prestaram bastante atenção na aula de hoje. Meus amores, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e queria dizer para vocês que a minha saudade continua aqui dentro do coração. Fiquem em casa e espero que logo, logo esse momento passe para que a gente retorne aos nossos encontros presenciais, tá ok? Tchau, tchau. Até a próxima semana. Mil beijinhos para todos vocês.